Olá, pessoal! Nessa aula, eu vou demonstrar como nós podemos mensurar a retenção em um contexto onde não existe uma relação contínua, onde as transações são descontínuas e podem ocorrer em diferentes períodos do tempo. Nos casos em que você consegue identificar claramente quem é o seu cliente em várias transações, mas essa relação ela não é contínua, não é uma prestação continuada, para você medir a retenção, na verdade você vai ter que usar o que nós chamamos de recência. Então, o que é a recência? É o tempo desde aquela última compra feita pelo cliente. Essa medida ela é muito utilizada para você definir quanto tempo que você ali perdeu o seu cliente, né? Então, por exemplo, muitas empresas podem falar, olha, normal que se faça uma compra a cada 3 meses nesse setor, né? Então, uma empresa que vende lá carne, por exemplo, para outras indústrias ou para supermercados, e a expectativa é que os supermercados façam uma compra pelo menos a cada 3 meses, e aí ele pode ver que depois de 6 meses, a chance do cliente voltar a fazer uma compra é muito baixa, né? E aí, nesse caso, você pode estabelecer ali como um critério de retenção do cliente. Então, o cliente que tem mais de 6 meses sem realizar a compra seria dado como um cliente perdido, né? Nesse caso, você conseguiria ter uma taxa de retenção mesmo quando você não tem uma transação contínua. E esse conceito de recência, ele também é uma base muito importante para aplicar o conceito de RFM, que é recência, frequência e valor monetário. Essa é uma técnica muito comum para você segmentar os seus mercados de acordo com a sua propensão à lealdade, medida pela recência e pela frequência de compra que ela tem, e também pelo valor monetário de cada uma das aquisições. Como então nós poderíamos medir essa retenção por meio de uma taxa de recência? Vou trazer aqui um exemplo. Imagine que o e-commerce ele classifica o seu cliente como ativo se ele fez uma compra nos últimos 12 meses. E aí ele vai pegar a sua base de cliente e vai ver quantos clientes que permaneceram de um ano para o outro realizando compra naquela empresa. Esse seria um exemplo de uma amostra dessa base de dados. Tá? Então, imagina que tivesse 20 clientes e eu tenho ali o cliente no ano de 2018. Essa aqui foi a data da última compra daquele cliente. E aqui eu tenho o tempo desde a última compra daquele cliente. Então, esse cliente aqui, em 2018, se ele tiver menos de 365 dias, ele vai ser classificado como um cliente ativo. E aquele cliente que tem mais de 365 dias que ele realizou a compra, ele vai ser um cliente inativo. Então, se a gente pegasse lá os clientes no ano de 2019, no final de 2019, nós teríamos que esses clientes aqui, o 4, o 5, o 6, o 9 e o 14, seriam clientes considerados inativos. Mas olha o que aconteceu na hora que a gente considera as datas os valores na compra de 2019, quer dizer, considerando 2 anos. Aqui nós temos clientes que permaneceram inativos, como esse cliente 4 e o cliente 6, né, que eles têm muito tempo sem compra, mas tem alguns clientes que realizaram compras no ano de 2019. Por exemplo, esse cliente aqui, que era... vamos pegar um cliente que se tornou... Esse cliente, ele era um cliente que estava inativo no ano de 2018, mas ele se tornou um cliente ativo no ano de 2019. Isso significa que para você modelar a permanência desses clientes, você tem que considerar que eles não vão ser perdidos para sempre. Nesse tipo de transação, você pode ter um cliente que ele vai ser inativo no momento e depois ele passa a se tornar ativo. Nós veremos mais à frente que nós podemos usar um método que chama cadeias de Markov para a gente modelar essa retenção do cliente e o valor do cliente nesses cenários que não existe uma relação contínua com o seu cliente. Pegando os dados da tabela anterior, nós poderíamos criar uma tabela dinâmica onde eu vou cruzar a classificação do cliente nos dados no ano de 2019 com a classificação do cliente no ano de 2018. Com isso, eu poderia calcular a taxa de retenção e a taxa de retorno, ou a taxa de retorno daqueles clientes. O que seria a taxa de retenção do ano nesse período aqui? Eu pegaria o número de clientes que eu tinha ativo, né, no ano que estavam considerados ativos ali no ano de
2018 e que permanecem ativos no ano de 2019. Ou seja, eu pegaria esse 13 e dividiria por 15, esse seria a taxa de retenção usando o método de recência. E qual seria a taxa de retorno? Seria o número de clientes que estavam inativos no ano de 2018, que é um total de 5, e que passam a ser ativos no ano de 2019. Então, seria 2 dividido por 5. Ou seja, o que nós podemos ter na junção dessa tabela? Nós teríamos que, usando o método de recência, a retenção anual foi de 87% do ano de 2018 em relação a 2019, mas houve também um retorno de 40% daqueles clientes que estavam inativos, que passaram a ser clientes ativos novamente no ano de 2019. Então, quando a gente junta esses dois valores, a gente pode calcular o valor do cliente no tempo, que eu vou mostrar mais adiante, utilizando o método de Markov. Essa é uma alternativa bastante útil para você mensurar o valor do relacionamento quando você não tem um relacionamento contínuo. Quando é, por exemplo, você vendendo para um supermercado alguma coisa, ou então um cliente que ele faz uma compra a cada 3 meses, ou mesmo a compra de um automóvel. Nesses casos, onde não existe uma relação contínua, você pode usar esse método para mensurar a taxa de retenção por meio da recência e, a partir daí, calcular o valor do cliente no tempo. Pessoal, nessa videoaula eu apresentei como você pode usar o método de recência para estimar a retenção do seu cliente quando você não tem uma relação contínua. Esse foi o objetivo da aula, então valeu, pessoal. Até a próxima!